Registra aí, registra aí, registra aí, registra aí, registra aí, registra aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. O tema da pergunta de hoje é colocação de criança em família substituta. Perguntaram-me: professora, o artigo 166 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que os requerentes podem procurar diretamente o cartório para fazer o requerimento de colocação da criança em família substituta. Que cartório que seria esse? O cartório judicial ou extrajudicial? Eu respondo. Primeiramente, algumas observações. Quando foi postada a pergunta, foi cometido um pequeno equívoco. Gente, quando os pais são destituídos do poder familiar, a única coisa que eles não podem é exercer o poder familiar, eles continuam sendo pais. Então, seria um equívoco dizer que eles foram destituídos da paternidade, tá? Eles foram destituídos apenas do exercício do poder familiar, continuam sendo pais e o nome deles vai tanto o nome do pai quanto da mãe, mesmo destituídos ambos do poder familiar, os nomes continuam no campo de filiação do registro de nascimento, continuam sendo pais, porém com a averbação de que foram destituídos do poder familiar. Nessa situação, eles não podem exercer qualquer um dos atributos do poder familiar, certo? Então, tá feita essa distinção, nós temos o seguinte: o artigo 166 trata da colocação da criança em família substituta. Essa colocação em família substituta, ela pode ser feita por pedido feito diretamente ao cartório, e aí, nesse caso, já respondendo, é o cartório judicial, nas seguintes hipóteses: quando os pais, exercendo o poder familiar, concordaram, anuíram com essa colocação da criança em família substituta, ou quando os pais não estão exercendo o poder familiar, ou porque faleceram, ou porque foram destituídos do poder familiar, ou porque um ou o outro não reconheceu essa paternidade, com isso quem não é pai registral não exerce o poder familiar. Diante dessa situação, os interessados podem requerer diretamente no cartório judicial que seja feita a colocação dessa criança em família substituta. Mas por que nós sabemos que é o cartório judicial e não o extrajudicial? Primeiro, porque a colocação de criança em família substituta não sofre de forma, em regra, repercussão, não traz nenhuma repercussão para a esfera registral. Então, o registro civil, o registro de nascimento, não terá nenhuma alteração, via de regra, com a colocação dessa criança em família substituta. Por que eu falo via de regra? Porque se o juiz entender que naquele caso concreto seria mais seguro para a criança constar a averbação de que essa criança está sob a guarda de fulano, ciclano, que são as pessoas que são responsáveis por ela, os responsáveis por essa família que tá exercendo a guarda desse menor, então, diante dessa situação, o juiz pode determinar a averbação, mas isso seria em casos muito, muito específicos, não é a regra. A regra é que não há repercussão registral com a colocação da criança na família substituta, tá? Então, aí, nesse caso, primeiro, em função de não haver repercussão, e segundo, porque normalmente essa colocação em família substituta, ela é um procedimento que ocorre durante o processo de adoção. E esse processo de adoção, ele corre na esfera judicial. Então, necessariamente, vai ser esse cartório que está citando aí o artigo 166, é o cartório judicial, e o requerimento vai ser feito, como diz o artigo 166, independentemente da presença de um advogado, os requerentes podem comparecer diretamente ao cartório judicial, fazer a solicitação aí de inclusão dessa criança na família substituta, tá bom? Então é isso aí, meus amigos, até o próximo áudio. Beijo carinhoso para vocês.